Boa noite novamente. Acho que agora, depois de vocês verem a introdução, perceberam porque é que a minha natureza humana estremeceu, não é? Porque eu, quando comecei a ler o livro de Salomão, quando ele dizia, eu acho que é Eclesiastes, que ele fala de sabedoria como um fardo. É melhor ter sabedoria do que não ter, mas a muita sabedoria é um fardo. Eu passei por isso. Quando eu via as pessoas da igreja com uma inocência, uma fé em Deus, mas sem ter noção da paranormalidade que está à volta delas, e eu ali, ao ver tudo, eu olhava para eles, eu olhava para a paranormalidade, eu assim, como eu gostava, eu sentia o fardo, eu olhava, como eu gostava de não ter, que isto não fosse um fardo para mim, mas eu tenho alguma dificuldade em manter a disciplina, porque ainda me estou a acostumar, mas então eu tenho aqui as minhas cábulas e vou começar por dizer que eu tenho 35 anos, os meus pais separaram-se, eu não sei precisar, porque quando era criança, não sei precisar se eu tinha 3 meses ou 3 anos de idade. Eu sei que na época o governo português não atribuía guarda de filhas aos pais, mesmo que os pais tivessem a melhor situação económica e financeira, o Estado não atribuía. E então a minha guarda foi, a minha e a da minha irmã, foi atribuída à minha avó, porque a minha mãe não tinha estrutura financeira para nos suportar, então a minha avó materna. E os meus avós, a minha avó era uma mulher de garra, uma mulher, poucas vezes se via sorrir, mas era uma mulher que cuidava dos outros, era uma mulher de princípios, de ética, e era uma mulher católica. Ela passava a vida em oração, ela acordava de manhã, orava, ela à noite orava, ela tentava-nos sempre passar os princípios para a gente ser bons, para a gente seguir Deus. Então eu fui batizada na Igreja Católica, ainda em bebê. Eu depois frequentei a catequese, fiz primeira comunhão, entrega da palavra. E eu, como criança, eu era muito triste, melancólica, porque tudo o que eu queria era ter os meus pais perto de mim, e isso não me foi dado. Eu queria ter os meus pais perto, eu queria crescer, porque o meu contexto familiar não era o pai e mãe. Eu passava na escola dia do pai, eu não tenho acesso ao meu pai. Então era quase que um bullying emocional, não é? Toda a sociedade tinha um padrão que, para quem vivia fora desse padrão, era eu vou chamar bullying, era um terrorismo para crianças. Mas não era de criança para criança, a própria sociedade impunha isso. Nós sentíamos mal, sentíamos rejeitados. Então, mas eu fui sempre uma criança, eu não tinha muitos amigos, já era a minha natureza, eu não tinha muitos amigos, nos intervalos eu ia correr para a casa, eu de casa de banho, WC, eu não sei como vocês, mas eu fechava-me, no intervalo eu fechava-me, eu não queria brincar, mas era uma aluna, assim, não era uma criança problemática, não era uma criança que desrespeitasse os avós ou problemática. Então os meus avós davam-me tudo. E eu lembro-me que eu tinha por volta de uns 10, 12 anos, eu comecei a comprar aquelas revistas de música, onde só vinham os ídolos do momento, os tops que estavam, eu vou chamar bombar, mas eu não sei se essa palavra até é aceitável, mas que estavam assim no topo, os que estavam, essas revistas, elas só tinham o que é que essas figuras faziam, onde é que elas iam estar, os próximos concertos, e no meio tinha astrologia, feitiços, tinha imensas coisas, testes, pequenos oráculos, então já era ali uma introdução, mas isso eram umas pequenas, não sei, meia dúzia de folhas dentro de uma revista inteira. E essas revistas eram quinzenais.
então uma semana saía uma semana saía outra, e eu comprava todas as semanas, quando não comprava uma, comprava outra. E na minha época, pelo menos, não havia séries, assim, não havia plataformas com séries, mas existiam muitos filmes de clãs, de feiticeiros. Eu não sei se... Bom, como eu disse, eu tenho 35 anos, quem viveu mais ou menos esta época sabe, havia muitos filmes de... Então ainda não era o Harry Potter, não era nada disso, isso veio muito depois, mas havia muitos clãs de feiticeiros, a luta entre o bem e o mal. Então, e eu consumia todos esses filmes. Essa ideia de ser feiticeira, eu achava ser feiticeira uma coisa maravilhosa, não é? Eu que sentia-me rejeitada pela sociedade, não é? Porque não vivia numa família padrão. Então, ser subnatural, era assim, era um luxo, não é? Era algo... eu comecei, um dia eu estou a passar por uma livraria e eu encontro um livro que ele chama a minha atenção pela imponência. Ele era um livro, uma edição especial, era o único livro que estava ali, mas estava assim, as livrarias, quando elas têm aqueles destaques, assim, logo quando a gente entra, aquele estava ali mesmo frente, é para ti, Marta, está-te a chamar. Era um livro imenso, de capa preta, tinha imagem, as folhas era tudo em preto e vermelho, era assim, sim, era o livro de São Cipriano. Há livros hoje que é só o livro, mas aquele tinha uma imponência, e a imagem era uma besta assim com uns chifres, sentada num trono, embaixo tinha um pentagrama. Era uma edição assim, eu não sei, eu só vi aquele livro. Havia outros livros de São Cipriano, mas não era assim, era muito simples. Mas aquele chamou-me a atenção, e eu tinha dinheiro, então eu comprei. E eu lembro-me na altura... mesmo existindo essa questão dos feitiços, clãs, grupos ou seja, era o conteúdo de Hollywood, os meus amigos e toda a gente, já havia muita lenda urbana. Quem lê esse livro não volta ao normal, fica louco, coisas acontecem. Mas eu achava aquilo tão exagerado. Assim, e depois era, tá bem, então, mas a quem é que isso aconteceu? Eu quero ver. Não, é amigo de amigo. Mas sabem quando é amigo de amigo que não chega a lado nenhum? É o meu amigo. E aquilo começa a cair em... não, isto é lenda urbana. Amigo de amigo que não chega a lado nenhum, quer dizer, a gente nunca chega à fonte que não teve volta. A gente nunca chega à fonte que sofreu aquilo de facto. Não, isso é lenda urbana. Isso é a gente para ter visibilidade. E eu comecei a ler. Eu quando comecei a ler, eu sei que eu era uma menina entre os 12 e 13 anos, portanto eu era virgem. E eu comecei a ler, eu depois explico porque é que eu estou a mencionar isto, porque no misticismo, o poder de um feiticeiro, ele é medido pelo seu caráter, pelo seu nível de castidade e pelo o nível de sacrifícios que ele faz. Então aí está o poder, porque há muitas guerras, a feitiçaria não é algo, como é que eu ia dizer, é algo bem presente no nosso mundo. E as guerras espirituais entre clãs de feiticeiros, afinal, não é só séries e filmes que aconteciam na minha adolescência. Não é só uma criação de Hollywood, é uma reprodução de Hollywood, mas que é real, ainda hoje é real. Ainda hoje há muitas hierarquias, muitas famílias, eu não vou chamar seitas, mas muitos clãs de feiticeiros que se organizam porque em conjunto também são mais fortes. Não é? Então, daí eu ter dito, eu depois explico, mas já dei aqui esta introdução. Eu era virgem e estava a ler o livro de São Cipriano, primeira vez, trás para a frente para trás, e no imediato não me aconteceu nada. Então eu continuei, eu achei bem, lá está, eu sabia que aquilo era só coisas da cabeça das pessoas, aquilo não era real. E na altura eu estava interessada num rapaz, era assim, o primeiro amor, só que nós não tínhamos nada, ainda era, como é que eu ia dizer, o primeiro encanto, a gente olha, troca, a gente sente felicidade nas pequenas coisas,
Era a primeira vez que eu estava apaixonada. E ele convidou-me para ir ao cinema. Pelo menos no meu tempo não havia logo aquela... Ou no meu tempo, eu não vou chamar no meu tempo, comigo, entre nós, não havia o imediatismo para o ato sexual. Além de ser um primeiro amor, apreciava-se muito os pequenos gestos, o estarmos juntos, passar tardes, ouvir música, ou seja, não era uma coisa, eu não sei como é hoje, mas comigo o primeiro amor foi vivido assim. Houve um tempo para se apreciar, não havia aquela pressa, até porque éramos os dois virgens, então ali ninguém tinha pressa de coisa nenhuma, não é? Ninguém era entendido na matéria, ninguém tinha, então havia ali esse prazer na companhia um do outro. E ele convidou-me para ir ao cinema. E quando a gente está a ir ao cinema à noite, eu estou a passar, estou a caminhar com ele e eu depois mais tarde vou mostrar o símbolo que eu fiz por opção, mas aí eu já tinha a certeza que queria ser feiticeira, mas uma menina de 13 anos não é? E eu vejo assim à minha frente o quadro mental que se forma e a imagem do livro no pentagrama, só que eu estava presa no pentagrama. E a imagem dizer-me tu, ou seja, aquela besta que eu achava linda e imponente, dizer-me tu pertences-me, tu és minha. E mostrou-me que mais à frente, esse primeiro, ele nem era meu namorado, era só o primeiro amor, ele ia morrer. E exatamente naquele momento, quando a gente chegou àquele lugar, eu sei que eu depois de ter esta imagem, eu dei um salto. E o rapaz perguntou-me, mas o que se passa contigo? Eu disse, passou aqui um bicho. Bom, não deixou de ser verdade, era que ele apareceu-me. E quando chegámos a esse lugar, estava verde para nós peões, porque nem eu nem ele tínhamos carro, não é? 13 anos, ninguém tem carro com essa idade. Nós passámos o sinal, ele está no meio da estrada, quando um carro passa o sinal e vai em alta velocidade na direção dele. E há um impacto. Eu só tenho tempo de pôr as mãos assim nos olhos. E ele sentiu uma mão puxá-lo. Eu pensei, ele morreu. As coisas que ele tinha, carteira, elástico, porque ele tinha o cabelo comprido. Então, as coisas que ele tinha ficaram no meio da estrada. Ele tinha uma cicatriz assim e ele estava todo esmurrado, mas não era nada grave. Só que, conforme o carro bate, ele tem que ser projetado para a frente. O carro bateu e ele foi projetado. Ele não foi projetado, ele foi puxado para trás, mas o carro ainda chegou a bater nele, porque ele teve problemas nos... torceu o pé, foi assim, houve ali aquele embate, ainda deixou sequelas. Então ele foi puxado, ele estava na berma do passeio, mas para baixo. Se o carro bateu, ele tinha que ir para cima. Ele estava na berma do passeio, para aí 5 metros de distância de mim. E eu olhei, eu pensei, ele está morto. Ele está morto. E quando eu olhei, ele estava vivo. Ele só estava assim com o cabelo solto, o elástico lá, a carteira no meio, o dinheiro espalhado na estrada. O carro que avançou contra ele seguiu, não parou para dar assistência, coisa nenhuma. E este foi o primeiro contacto. Mas a partir daí, o que eu não tinha percebido é que a paranormalidade começa a fazer parte da minha vida. Eu começo a ver sombras, ou seja, o primeiro contacto que eu tive com a paranormalidade foi essa imagem, um quadro mental que se formou, e essa imagem do livro dizia, tu pertences-me, e eu estar presa num pentagrama. Mas depois disso, eu vou contar aqui o que é que aflorou. Não é? Quais eram os dons que eu passei, eu vou chamar dons, eu não sei que nome chamar, mas como é que a paranormalidade começou a existir na minha vida? Então eu comecei a ver
sombras por todo o lado, via figuras que pareciam humanas, mas elas não eram físicas. Eu ouvia vozes, mas vozes assim, como é que eu ia dizer? Gritos, eram vozes de desespero, de sofrimento, tipo, oh, coisas assim, eu assustava-me. Eu cheguei a um ponto que eu já não sabia o que era real, porque tudo aquilo passou a ser a minha realidade, e para mim conseguir distinguir o que era paranormal, ou seja, o que era aquilo que só eu estava a ver e aquilo que era a visão de outra pessoa, demorou algum tempo. Eu passei várias situações que eu até posso descrever aqui, mesmo que me acompanharam ao longo do meu trabalho, por exemplo. Eu lembro-me de estar a atender clientes, a estar a trabalhar numa gelataria, e um cliente, e estávamos em pleno agosto, estava imensa gente estava cheio, e o cliente, e eu começo a servir o gelado, eu vou dar o gelado ao cliente, e o cliente diz, mas eu não pedi, eu só estava a pensar, mas eu não pedi. E eu fiquei a olhar para ele, eu peço desculpa, eu vou já fazer. Ele, não, esses eram os sabores que eu estava a pensar, mas eu não pedi. Como é que você faz um gelado? Não é? Então, eu tive muitos maus momentos, como este, muitos, até eu perceber, até eu conseguir distinguir o que era normal para os outros e o que era, porque tudo passou a ser normal para mim. Eu dormia, eu acordava com seres que tinham aparência humana a mexer no meu rosto. Ou seja, eu também via seres macabros, também havia lugares que eu nem chegava perto porque eu já via ali seres disformes e daqueles que a gente só de passar já causa um calafrio dos pés à cabeça, o nosso cabelo fica ali em pé. Fora que os sonhos, eu tinha muitos sonhos de coisas que iam acontecer e aconteciam, mas eu aqui ainda não era feiticeira, ou seja, aqui foi o primeiro contacto com o paranormal. Eu a partir daí, e durante 20 anos, eu nunca mais tive paz. Paz no sentido de uma paz que hoje eu tenho, eu não tinha aquela paz, porque eu tinha muita paranormalidade a manifestar-se na minha vida. E continuando para não me dispersar ainda sobre este relacionamento, eu tenho uma coisa para dizer que eu na altura não disse ao Filipe, mas eu fui tocada para dizer isso. Depois deste acidente, o rapaz decidiu que se calhar era um bocadinho perigoso, porque ele sabia que eu lia o livro de São Cipriano, que se calhar era um bocadinho perigoso estar comigo, mas eu sabia que ele gostava de mim. Então, o primeiro feitiço que eu fiz na vida foi um feitiço de amor, e foi por ele. E foi a primeira e a última vez que eu fiz tal coisa. Porque tudo tem um preço, só que eu na altura não sabia que no mundo místico, né? no mundo do ocultismo, tudo tem um preço. Nada é dado gratuitamente. Então eu vou explicar vou explicar como funcionam os feitiços de amor. Eles têm prazo de validade e o que acontece é, quem está a fazer o feitiço só pega se existir, como é que eu ia dizer? Eu vou explicar desta forma. Imagina que é homem e vai na rua e olha para uma mulher toda sensual. Olhou, desejou, aquela mulher, se fizer o feitiço, pega. Porque houve desejo. Então, a partir do momento que há um desejo da parte do homem, há legalidade para os seres do umbral atormentarem ele. Não é? Há legalidade para... Eu já estou aqui a falar nomes técnicos e nomes mais... Não é? que são usados para quem trabalha com a feitiçaria, com o espiritismo, porque eu não entendo, não sei buscar outro nome, não sei... Não é? Então, o primeiro feitiço que eu fiz na vida foi por ele, para ele. Então, tinha prazo de validade. Normalmente varia entre 3 meses, 6 meses... E tem que ser
renovado. Por algum motivo o meu durou 7 anos. E foi terrível, porque o feitiço que eu fiz, lá está, eu ainda era virgem quando eu fiz esse feitiço. Foi um feitiço do livro de São Cipriano, e foi um feitiço que era qualquer coisa assim, que ele só tenha olhos para mim, que ele não veja outras mulheres e que ele não consiga estar bem longe de mim. E esse feitiço resultou. E os 7 anos e meio que a gente esteve juntos, ele de facto ele não tinha olhos para mais ninguém. A um ponto que ele começou a ser violento. Então hoje eu não sei se eu vou conseguir mostrar, mas eu sofri de violência doméstica. Porquê? Porque eu não vou dizer que todas as pessoas que sofrem, não é isso que eu estou a dizer. Eu não estou a dizer que todas as pessoas que sofrem de violência doméstica têm feito isso no meio, não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é, eu fiz um feitiço, esse feitiço durou mais que aquilo que era previsto, e quando um homem está, eu vou falar de homem porque é o caso, mas tanto serve para homem como para mulher. O plano espiritual não pode dar amor. Ou seja, se o homem não ama, não é porque ele está enfeitiçado que ele vai passar a amar. O feitiço só pega se houver desejo sexual. Se o homem cobiçou aquela mulher, se o homem desejou estar com aquela mulher, aí pega. E, Marta, tira só uma dúvida. Uma pessoa que Sim. é um homem de Deus, em oração, quando você faz um feitiço, quando você fazia um feitiço, surtia efeito, mesmo a pessoa sendo de Deus, tendo oração, como é que funcionava essa parte também? Então, é assim, se o homem é de Deus, mas desejou aquela mulher, se ele flertou com aquela mulher, se ele dá espaço, porque o que é o feitiço? O feitiço é, há materiais e elementos que são colocados, há símbolos sagrados, ou seja, há um portal que é aberto para se chamar os seres de umbral, para se chamar entidades próprias, que vão atormentar a mente, que não é atormentar tanto a mente, como é que eu vou dizer? Vão criar ali um véu, quase que um muro, à volta daquele ser. E essa pessoa começa a não ver mais ninguém. Ou seja, um homem enfeitiçado, ele não tem olhos. A mulher pode ser a maior, eu peço desculpa, a maior besta. Ela pode ter todos os defeitos, o homem não vê. Pode estar outras mulheres todas nuas, todas... O homem não vê, não tem olho. Um homem enfeitiçado é este o nível. E o que acontece? É porque está ali uma cortina de seres que bloqueia. Eles foram contratados para isso. Por isso tem prazo de validade. E tem que ser renovado. Mas ainda tem um perigo, que é quanto mais vezes é renovado, esses seres que estão ali para atormentar, para bloquear a interação do homem com o resto do mundo, eles podem levar o homem à loucura. E quando o feitiço está a passar, é quando o homem começa a sentir raiva daquela mulher, começa a desprezar a mulher que fez o feitiço. Então, eu já estou a dizer isto porque é dos assim, o top 3 dos feitiços é, primeiro, o amor, depois dinheiro, ações materiais e dinheiro. Eu peguei a feitiçaria. E estou a ver mensagens para dizer, eu até me desnorteei agora, mas para dizer, então quando eu fiz esse feitiço, eu não sabia o que eu estava a fazer, eu não sabia a gravidade do que eu estava a fazer. Então foi o primeiro e único feitiço que eu fiz na minha vida de amor. O primeiro e único. Mesmo quando alguém... Eu fui feiticeira há 20 anos e eu nunca cobrei. As pessoas só compravam os materiais, mas eu também não trabalhava para qualquer pessoa. Dependendo da companhia, não é? Porque toda a gente... ou seja, o mundo invisível está em toda a parte. Os seres astrais, eles estão em toda a parte. A gente vê, olha, aquela pessoa vem muito mal acompanhada. Eu cheguei a ter pessoas que diziam, eu dou-te tudo o que eu tenho. Ela fica com o dinheiro que ele vai te fazer falta a ti. Porque um feiticeiro, ele não queria nada. Então ele está a abrir portais, ele está a abrir uma guerra. Ele está a abrir portais para movimentar a energia e ele está a chamar entidades para combater com as outras que já estão ali. Então o que é que acontece? Se um feiticeiro vai assumir aquela guerra com aquela pessoa, os que estão lá
a atormentar a vida dessa pessoa, para quem é que eles vêm? Para mim ou para o feiticeiro que está ao serviço, não é? E depois nós temos um grave problema, é que estes seres, eles não são leais a ninguém, eles são de quem dá mais. Tu hoje fazes um sacrifício, uma oferta, amanhã tu tens que duplicar a oferta, mas se vem outro e dá ainda mais, então eles trabalham com quem dá mais, eles não têm lealdade com ninguém. E eu vi pessoas perderem a vida porque ela pede o feitiço, depois chega um ponto que estão a cobrar cada vez mais, ela já não tem dinheiro e não se livra daquela entidade. E o único ser, isto eu vim a aprender mais tarde, a única, porque enquanto eu fui feiticeira e assim, não se fala em Jesus. Jesus não existe. O plano de salvação não existe, mas isto vamos falar mais à frente. Mas enquanto eu fui feiticeira, eu não falava, não tinha muito acesso a Jesus, porque entretanto o que a minha avó falou, esqueceu, não é? Não era a minha prática diária. O espiritismo aqui entra para educar não só a minha mediunidade, como para me falar de Jesus. Só aqui é que eu tenho conhecimento que Jesus é o único que tem poder para libertar qualquer pessoa de qualquer feitiço. E as pessoas que estão unidas a Jesus mentalmente, nem sequer pode-se juntar todo o ser das trevas, todas as esferas, o que for, ninguém toca numa pessoa que está mentalmente unida com Jesus. Não tem poder para isso. Não pega nenhum feitiço. Até se podiam, eu vou dizer isto, podia-se juntar todos os feiticeiros deste planeta contra essa pessoa. Não têm poder para isso.